Neste vídeo vamos tratar sobre a transmissão da revelação divina. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Quer dizer, a verdade contida em Jesus Cristo, a palavra definitiva do Pai. Queridos irmãos, na tradição apostólica acontece a pregação apostólica. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, se fez de duas formas ou de duas maneiras. Primeiro, oralmente, pelos apóstolos, que na sua pregação oral, os seus exemplos e instituições transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo e transmitiram através da inspiração do Espírito Santo. Segundo, por escrito, por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração deste mesmo Espírito, escreveram a mensagem de salvação. Esta sucessão apostólica, ela é continuada na história, para que o Evangelho fosse perenemente conservado, íntegro e vivo na Igreja. Os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores, entregando a eles o próprio ofício de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão ininterrupta até a consumação dos tempos. Assim nos lembra o Catecismo da Igreja Católica. Existe, portanto, uma relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Elas têm uma fonte comum. A tradição sagrada e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. São duas formas de transmissão distintas, mas que carregam uma completa unidade. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. E a Sagrada Tradição, por sua vez, conserva a palavra de Deus confiada por escrito, confiada por Cristo e pelo Espírito Santo aos apóstolos e transmite integralmente aos seus sucessores, para que eles, com a luz do Espírito da verdade, fielmente a conservem, exponham, preguem e difundam. Daí resulta que a Igreja, a quem está confiada a transmissão e a interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura a certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas, tradição e Escritura, devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. A interpretação é uma herança da fé. A herança da fé é confiada totalmente à Igreja. O depósito da fé contido na tradição sagrada e na Sagrada Escritura foi confiado pelos apóstolos ao conjunto de toda a Igreja. É dever da Igreja, portanto, conservar, guardar esta fé que ela recebeu de nosso Senhor. Para isso existe o magistério da Igreja. O encargo de interpretar a palavra de Deus escrita ou na tradição foi confiado ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus, isto é, os bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, o Papa. Todavia, esse magistério não está acima da palavra, mas ao contrário, está a serviço dessa palavra, ensinando tudo aquilo que foi transmitido enquanto mandato divino com a assistência e a ajuda do Espírito Santo. Nesse contexto existem os dogmas. O magistério da Igreja faz uso da sua autoridade que recebeu de Cristo quando define os dogmas, isto é, propõe verdades contidas na revelação divina ou quando propõe, de modo definitivo, algumas verdades que tenham com elas um nexo necessário. Os dogmas, portanto, são luzes no caminho da nossa fé.
iluminam e tornam seguro aquilo que nós acreditamos. Por outro lado, exigem de nós a inteligência e a adesão do coração para acolher estes mesmos dogmas da fé. Exige o crescimento da inteligência da nossa fé. Graças à assistência do Espírito, a inteligência dessas realidades divinas, palavras, podem crescer em nossos corações e na vida da Igreja. É claro que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja, segundo um desígnio de Deus, estão de tal modo ligados e conjuntos que nenhum pode subsistir sem os outros. E todos juntos, cada um ao seu modo, sob a ação do Espírito, contribuem eficazmente para a salvação de todos nós. A Sagrada Escritura, Cristo é a palavra única da Sagrada Escritura. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, tal como venera igualmente o corpo do Senhor. Nunca cessa de distribuir aos fiéis o pão da vida, seja pela mesa da palavra ou pela mesa do corpo de Cristo, a Sagrada Eucaristia. Na Sagrada Escritura, portanto, a Igreja encontra o seu alimento, a sua força, porque nela não recebe apenas uma palavra humana, mas o que ela é na sua realidade, a palavra de Deus. A inspiração sobre a Sagrada Escritura. Deus é o autor da Sagrada Escritura. A verdade divinamente revelada que os livros da Sagrada Escritura contêm e apresentam foi registrada neles sob a inspiração do Espírito Santo. Nos lembra o Catecismo, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como sagrados e canônicos os livros completos do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque foram escritos sobre a inspiração do Espírito e têm a Deus por autor, e como tais foram confiados à própria Igreja. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados, para que escrevessem nestes livros sagrados aquilo que Deus escolheu. Deus serviu-se de homens para que pudessem ser instrumentos desta revelação divina. Nos autores acontece tudo aquilo que somente Deus quer. O cristianismo é, portanto, queridos irmãos, a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Não uma letra morta, mas uma palavra viva, palavra de Deus, inspirada pelo Espírito que abre a inteligência da nossa fé. O Espírito Santo, portanto, ele é o grande intérprete da Sagrada Escritura. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso ter em conta as condições do seu tempo e da sua cultura, os gêneros literários em uso em cada época, os modos de sentir, falar, narrar os fatos naquele tempo. Mas uma vez que a Sagrada Escritura é inspirada, existe outro princípio de interpretação. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada, portanto, com o mesmo espírito com que foi escrita. O Concílio Vaticano II indica 3 critérios para a interpretação da Sagrada Escritura, conforme o Espírito mesmo que a inspirou. Primeiro, prestar atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Por diferentes meios que sejam escritos os livros, há entre eles uma unidade, e esta unidade precisa ser observada no seu contexto geral. Ler a Escritura depois, na tradição viva de toda a Igreja. Segundo uma sentença dos padres, a Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja mais do que em instrumentos materiais. A Igreja conserva, na sua tradição, a memória viva da Palavra de Deus. E terceiro, estar atento à analogia da fé. Por analogia, nós entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. O cânon da Sagrada Escritura foi a tradição apostólica que levou a Igreja a discernir quais livros deveriam ser confiados à lista dos livros sagrados. E, portanto, isto é chamado cânon das Escrituras. Comporta, no Antigo Testamento, 46 escritos e, para o Novo, 27 livros. O Antigo Testamento, ele é parte da Sagrada Escritura de que não podemos prescindir ou deixar de lado. Os seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, porque a antiga aliança, nunca foi revogada. A economia do Antigo Testamento destinava-se, sobretudo, a preparar o advento de Cristo, nosso Redentor universal. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja combateu vigorosamente
a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. O Novo Testamento. No centro do Novo Testamento está Jesus, o Filho de Deus, encarnado, a sua vida, os seus atos, os seus ensinamentos, a sua paixão e glorificação, bem como os primórdios da Igreja sob a ação do Espírito Santo. Os Evangelhos são, portanto, o coração de todas as Escrituras, enquanto eles são o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Na formação dos Evangelhos, podemos distinguir 3 etapas. Primeiro, a vida e os ensinamentos de Jesus. A Igreja sustenta que os 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitações, transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, realmente operou e ensinou para a salvação eterna dos homens durante toda a sua vida terrena até o dia em que ele subiu ao céu. Segundo, a tradição oral. Na verdade, após a ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos seus ouvintes as coisas que Jesus Cristo lhes tinha dito e ensinado. Terceiro, os evangelhos escritos. Os autores sagrados, porém, escreveram os 4 evangelhos escolhendo algumas coisas entre as muitas transmitidas por palavra ou por escrito, segundo o estado das igrejas, conservando finalmente o caráter de pregação, mas sempre de maneira a comunicar estas coisas verdadeiras, sinceras acerca de Jesus Cristo. Há, portanto, uma unidade do Antigo e do Novo Testamento. Os cristãos leem, pois o Antigo Testamento à luz de Cristo no Novo Testamento. A catequese primitiva recorreu constantemente a este método de leitura. Segundo um velho adágio, o Novo Testamento está oculto no Antigo, enquanto o Antigo é desvendado à luz do Novo Testamento. A Sagrada Escritura na vida da Igreja. É importante o estudo das páginas sagradas. Deve ser como que a alma da Sagrada Teologia. Também o ministério da palavra, isto é, a pregação pastoral, a catequese, as espécies de instrução cristã, na qual a homilia litúrgica tem um lugar principal, devem aurir da Sagrada Escritura a sua fonte e a sua inspiração. A Igreja exorta, convida, portanto, todos os fiéis que aprendam esta sublime ciência de Jesus Cristo na leitura frequente da Sagrada Escritura, na leitura orante da Bíblia, porque a ignorância das Escrituras é a ignorância do próprio Jesus Cristo.